gente, bom dia! Então, hoje eu vou falar sobre os princípios físicos envolvendo o raio-x. Primeiramente, eles são fótons resultantes da perda de energia dos elétrons em torno dos átomos do alvo que foram excitados, ou seja, que ganharam energia. Quando eles interagem com os elétrons acelerados advindos do cátodo, alguns elétrons do anodo sobem de uma órbita para outras de maior energia, onde deixam lacunas. E essas características são baseadas no princípio da conversão de energia cinética dos elétrons em radiação eletromagnética de alta frequência, os raios-x. Esse processo envolve uma interação entre os elétrons e átomos, gerando radiação que pode ser utilizada em diversas aplicações, como diagnósticos médicos e análise de materiais. Bom dia, pessoal! Então, eu vou falar como funciona o equipamento do raio-x. Bom, quando o aparelho é ligado, o gerador de raio-x ele produz um feixe de radiação. Essas partículas elas saem pela abertura do equipamento e são irradiadas até atingir a parte do corpo que será examinada. Bom, estruturas densas como ossos absorvem mais raio-x, aparecendo mais brancas na imagem. Enquanto tecidos mais leves aparecerão mais escuras. Um detector do outro lado registra os raios de raio-x que passam pelo corpo, formando uma imagem que os profissionais de saúde usam para diagnosticar as condições médicas. Oi, meu nome é Maria Clara e eu vou explicar brevemente sobre como a imagem de um ultrassom é gerada. Para a gente poder entender como essa imagem é gerada, primeiro a gente precisa conhecer um elemento básico do aparelho de ultrassom, que é o transdutor. O transdutor, ele é responsável pela conversão de energias. Bom, e eles também são montados pelos seguintes materiais, que são os piezoelétricos, que são cristais ou cerâmicas, também por aparato eletrônico, por uma lente acústica, por material que acopla a lente dos cristais, que são os piezoelétricos, também por um material de amortecimento posterior. Esse material de amortecimento posterior é ele que absorve as frequências indesejáveis produzidas eventualmente pelo aparelho. Os elementos piezoelétricos, que são os cristais ou cerâmicas, eles compõem o transdutor, como eu falei antes, e eles têm a capacidade de emitir eletricidade toda vez que são pressionados. E, ao mesmo tempo, eles também transformam a energia elétrica em energia mecânica. O princípio pulso eco, ele se refere à emissão de um pulso curto de ultrassom pelo transdutor. Após a emissão desses pulsos de ultrassom, eles interagem com os tecidos e com os ecos refletidos ou ecos dispersos e são transformados, como eu falei antes, eles são transformados pelo transdutor em energia elétrica e depois eles são processados eletronicamente pelo equipamento para poder realizar a formação de imagem. Bom, existem diversos efeitos físicos implicados na interação do tecido, do som e tecido, para a formação da imagem. Alguns exemplos são a amplitude, que está relacionada com a energia empregada, o comprimento da onda e a frequência, que acabam influindo na resolução da imagem, e a velocidade, que deve estar sempre controlada, sempre em 1540 metros por segundo, que é a velocidade média do som do nosso corpo humano. O mais importantes fatores na formação da imagem é a impedância acústica, que está sempre relacionada com a densidade e resistência dos materiais do corpo. A variação de absorção, a refração e reflexão do som também são as que provocam as variações das cores nas telas. E eu vou explicar sobre cada um agora. Bom, a impedância acústica é a resistência do tecido ao movimento de partículas causados pelo ultrassom e é igual ao produto da densidade pela velocidade de propagação do ultrassom no meio. Bom, tem a reflexão, que é a onda que bate no meio e inverte a sua direção, que ela bate e volta. Tem também a refração, que é a velocidade da onda que se altera e muda de direção, que é a angulação. E a absorção, que é o meio que recebe a onda e transforma a energia cinética em calor. Mas para que usamos o raio-x? O raio-x, ele é um exame diagnóstico por imagem. Ele faz uso da radiação ionizante para obter imagens do nosso corpo humano. Vamos pensar no exemplo. Um paciente, ele está sentindo muita dor no braço, que está conseguindo nem mexer ele direito. Só que não tem nada aparente, nada visível que justifique a causa da dor. Então, o clínico traumologista ou ortopedista vai examiná-lo utilizando o raio-x
para confirmar, justificar ou destacar possibilidades de ser uma fratura, uma doença e outras condições de saúde. Nesse caso do paciente, seria uma fratura. E é para isso que usamos o raio-x. Algumas curiosidades sobre o raio-x é que o Wilhelm Conrad, o cara que inventou o raio-x, descobriu o raio-x em 1895. Foi totalmente de acidente, assim, ele tava fazendo uns experimentos ali com tubos de vácuo. E aí ele acabou descobrindo por acidente os raios-x, e aí, como ele não sabia o que era, porque era um negócio assim que ele tinha acabado de descobrir, não sabia nem que existia aquilo, o nome, o raio-x, o x veio justamente daquela, da incógnita matemática, de tipo, achar o x da questão, o x é algo misterioso, o x é algo que você não sabe, que você tem que procurar. Então ele botou o nome do raio-x de raio-x, porque ele não sabia o que era o x, entendeu? E aí o nome pegou, todo mundo acaba usando. Em outros lugares o raio-x é chamado de raio com o sobrenome dele, com o nome dele, mas aqui no Brasil a gente está acostumado a falar raio-x. Outra curiosidade também é que em 1901 ele recebeu o primeiro prêmio Nobel dele, e ele se recusou a patentear o raio-x, essa descoberta que ele fez. Ele se recusou a patentear porque ele acreditou que ia ser útil para a humanidade, que deveria ser de uso público e não algo patenteado por ele, algo que é dele, sabe? E de certa forma realmente foi muito útil. Muito obrigado, Wilhelm Conrad, por não patentear sua descoberta.